Oi, tudo bem? É, eu sou o Dr. Clever, eu atendo no PSF, no Posto de Saúde da Família. Sou cirurgião dentista, especialista em implantodontia, né? E dessa vez, eu queria falar uma coisa interessante. Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, que meus pais nos levavam para viajar para conhecer a terra, né, dos meus pais, de minha mãe principalmente, né, do Maranhão. Nós íamos para o interior, bem para o interior mesmo do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, nós viajávamos de Jeep e a gente levava 3 dias de viagem naquele estado. Meu pai viajando ali, tá, dirigindo o carro, e era gato, galinha, cachorro, todo mundo dentro de um Jeep. Nós íamos de Jeep. Imagina, de Mata de São João até uma outra cidade no interior do Maranhão. Só para vocês terem uma ideia, 1.300 quilômetros de viagem dentro de um Jeep. Mas para criança, que dali era uma festa, né? Eu me lembro que era um momento assim de êxtase. A gente ia viajar, nossa, viajar. No outro dia a gente nem dormia, na noite anterior a gente nem dormia. Mas, pois bem, essa viagem a gente percorria e depois de 3 dias de viagem, a gente dormia na estrada, dormia em posto, viajava, comia. Minha mãe levava até uma farofa de galinha, uma galinha assada com farofa, a gente parava, comia. Que dali para criança, que dali era uma aventura aqui. Mas, pois bem, quando nós chegávamos lá, nessa cidade do interior, que não era cidade, era na roça mesmo. A família da minha mãe morava bem numa vila assim, que todo mundo da mesma família, como hoje é normal aqui também. Isso a gente até encontra no JK, em Itapecerica, a gente encontra gente que a família está toda ali. Mas o fato interessante é o seguinte: quando a gente chegava lá, eu percebia que todas as crianças encontravam o mais velho de manhã cedo, quando tinha visita em casa, pediu uma bênção. Pediu uma bênção. Isso não era comum para nós, para mim, por exemplo, porque eu não era acostumado a pedir bênção dos meus pais todos os dias, como lá é comum, né? Como lá é comum. E aquilo me chamava a atenção assim fortemente. Só que tinha outra questão. Eu também começava a pedir a bênção para todo mundo. Os mais velhos, meus tios, meus avós, minhas tias, porque eu via todas as crianças fazendo igual, né? Então olha o poder do exemplo que isso acontecia. Coisa que a gente não vê ultimamente. Isso aí é uma coisa que sumiu sei lá, do contexto, assim, que eu não vejo mais isso acontecendo. Eu ainda vejo, nessa cidade do interior, eu ainda vejo as crianças assim, comumente. Encontrou o mais velho, benção meu pai, benção minha mãe, benção meu avô, certo? Encontra um tio, benção meu tio, ou então vai passando, benção padrinho. É uma coisa cultural. Isso é fortemente estabelecido lá, né? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa de valores de família. Quando você tem dificuldade para dizer assim para o seu filho, vai escovar os dentes, e ele não vai, eu acho que um pouco do que acontece é isso. Não foi criado esse conceito de valores para as crianças, né? Isso é tão importante que a família é a base da sociedade, né? É a microcélula social. E enquanto criança, se ela não enxerga isso em família, ela não faz. Quais são esses valores? Assim? Isso pela minha observação, né? Quais são os valores, né, que tem que ser pontuados aí? Respeito, hierarquia,
união, limites, solidariedade. A criança, ela precisa ter um hábito, né? É como se fosse um ritual familiar. Levanta, toma café, senta na mesa, se almoça junto, se toma café junto, se janta junto. Quando a criança percebe isso, né, ela entende que ela faz parte de um grupo sólido, uma coisa que para ela tem valor. Pode não parecer de grande importância naquele momento, mas isso é uma coisa que ela lembrará lá na frente, no futuro, né, do que ela tinha em casa. Só que isso parece que a família brasileira está esquecendo esses detalhezinhos. Está se levando muito na banalidade. A criança almoça no sofá, pega a panela, faz o prato no fogão, senta lá. Não existe uma situação coesa, né? Não existe uma família coesa, assim, bem unida, cada um solto no seu ponto, né? E por que eu falo no que diz respeito, assim, um desses valores que eu tenho muito, eu pincelo bastante, né? Que são os limites e a hierarquia. A criança, ela precisa saber que alguém é líder dentro de casa, ou mãe, ou pai, seja quem for, né? Tem alguém que é líder ali, que ela respeita, que todo mundo obedece àquele ponto, né? Por que hierarquia e limites, respeito é algo tão importante? Porque tudo isso aí precede amor. Isso aí, na minha forma de ver, tudo isso precede amor. Sem respeito não há amor. Sem respeito, a criança, ela não vai se sentir naquela obrigação de fazer com que ela seja vista como boa. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas veja só, imagine só que eu quero que meu pai me aceite, para minha família, eu tenho que ser aceito naquele grupo, então eu tenho que me comportar como aquele grupo, tem as regras, né? Não sei se vocês estão me entendendo, mais ou menos é o que eu penso, né? Fazer é o melhor exemplo. Não adianta você chegar e dizer assim, vai escovar os dentes. Eu já mandei o ele escovar, mas ele não vai. Se pergunte, você vai? Ele vê você fazendo isso? Que isso é uma coisa, na meu ver, de uma importância fundamental. A família, ela tem que ser o exemplo daqueles que estão atrás, né? Como é que seu filho vai querer escovar os dentes se ele não vê esse fortalecimento desse valor na família, né? Preste atenção nisso. Para que ele faça, você tem que fazer primeiro. Escova os dentes. Mostre que isso tem valor, que isso tem importância. Ele vai copiar porque ele faz parte de um grupo. Ele vai entender como isso, né? Fortalecer isso através do exemplo é fundamental. É fundamental, né? Quando a criança entende, quando ela assimila esses valores, se você em sua casa, você fortalece a união, respeito, limites, né? A criança tem que saber o que é certo, o que é errado, o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela deve fazer, a hora de fazer, o momento de fazer. Ela tem que saber isso. E isso você está formando um cidadão, né? Fortalecer valores, dar o exemplo, isso aí é fundamental. No meu ponto de vista, isso aí não tem nem acordo de dizer assim, eu vou pensar em fazer diferente. Não, isso aí é básico, né? E quando a criança entende isso, que ela faz parte de um grupo, quando ela entende que aquilo dali é a família dela, é o jeito que a família dela faz, você está criando valor na sua família, você está criando valor nos seus hábitos. Isso não vai se refletir apenas, ele vai escovar os dentes direitinho, não. Ele vai ter orgulho da família, ele vai se sentir parte de um grupo forte,
Ele vai ter orgulho de falar que minha mãe é assim, minha avó é desse jeito, meu pai é assim. Ele vai sentir orgulho disso e vai querer ser igual. Não, lógico, né? Pertencer a uma família de verdade, né? É a base de tudo. A criança precisa ter esta concepção de valor, né? É o que eu acho. Até a próxima.